sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Professor, eu queria começar do começo mesmo. Quando a gente fala igreja, o que exatamente a Bíblia está chamando de igreja? Porque, sendo bem sincera, para mim, igreja sempre foi o prédio, a instituição, a liderança, tudo isso junto. Essa é uma excelente pergunta, porque quase todo o resto depende dela. Se a gente começa com a definição errada, todo o edifício teológico fica deslocado. No Novo Testamento, a palavra traduzida por igreja é eclesia. Ela não significa templo, nem instituição, nem denominação. Significa literalmente assembleia de pessoas chamadas para fora. Quando Paulo escreve, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, ele diz claramente: vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Igreja não é um lugar, é um povo. Quando Paulo escreve às igrejas, ele não escreve para prédios, mas para pessoas. Em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23, ele afirma que Deus constituiu Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele não usa linguagem institucional, ele usa uma metáfora orgânica. Corpo é algo vivo. Corpo cresce, sofre, adoece, amadurece. Corpo não funciona por organograma. Corpo funciona por vida. Mas então por que hoje quase todo mundo associa a igreja à estrutura? Isso não veio da Bíblia? Não, isso vem da história. Aqui entra uma distinção absolutamente central. Igreja não é a mesma coisa que sistema religioso. A igreja nasce do Evangelho. O sistema religioso nasce da tentativa humana de administrar o Evangelho. Ele surge quando se tenta organizar, estabilizar, controlar e perpetuar a experiência cristã. O problema não é organizar em si. O problema começa quando essa organização passa a ser tratada como se fosse algo instituído diretamente por Deus, como se fosse parte da revelação. Então o sistema religioso não é revelação? Não, ele é construção histórica humana. E isso muda tudo, porque aquilo que é revelação é normativo, absoluto, não negociável. Aquilo que é construção humana precisa ser avaliado, comparado e, se necessário, corrigido. Em Atos, capítulo 17, verso 11, os bereanos são elogiados porque examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Quando o sistema deixa de ser avaliado pelo modelo apostólico, ele começa a se blindar. E qual exatamente é esse modelo apostólico? Porque todo mundo fala de Atos, mas nem sempre explica o que está ali como padrão. Excelente ponto. Em Atos e nas epístolas, vemos algumas marcas muito claras. Primeiro, Cristo é a única cabeça da igreja, como lemos em Colossenses 1, verso 18. Segundo, a liderança é plural, como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 23, onde são constituídos presbíteros, no plural. Terceiro, não existe sacerdócio mediador depois da cruz. Hebreus 10, versos 19 a 22, afirma que todos têm livre acesso a Deus. Quarto, todos participam. A igreja não é plateia. Em 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 26, Paulo diz que cada um tem algo para contribuir. E por fim, a igreja é compreendida como povo e corpo, não como templo físico. Isso do templo sempre me confundiu. E com razão, porque o Novo Testamento nunca chama um prédio cristão de casa de Deus. Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, vós sois o santuário de Deus. E em Efésios, capítulo 2, versos 21 e 22, ele afirma que Deus habita nas pessoas, não em edifícios. E o pastor? Porque hoje tudo gira em torno dele. No Novo Testamento, pastor não é cargo, título, posição ou profissão. Pastor é dom, função. Em Efésios 4, 11, Paulo fala de dons, não de cargos. Os mesmos homens são chamados de presbíteros, bispos e pastores, como descrições funcionais do mesmo serviço.
Isso fica claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 17 e 28, e em 1 Pedro 5, de 1 a 3, onde Pedro diz: pastoreai o rebanho, não como dominadores. A figura do pastor profissional, centralizador e intocável é uma construção pós-apostólica. Então por que isso virou o normal? Porque o sistema não se impôs de uma vez. Ele se formou aos poucos. Pequenas mudanças, depois cargos, depois hierarquias, depois sacralização. Cada geração herdou o estágio anterior como normal. Ninguém percebe uma distorção quando já nasceu dentro dela. E a Bíblia não corrige isso? Corrigiria se fosse usada como padrão. Mas o que acontece é uma inversão. A Bíblia passa a ser lida para justificar o sistema, não para julgá-lo. Em Atos dos Apóstolos 5, verso 29, os apóstolos dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículos sobre submissão são destacados, os de correção são silenciados. Assim, o Novo Testamento deixa de ser padrão e vira repertório de legitimação. Então, o problema não é falta de Bíblia? É falta de conhecimento estrutural. As pessoas conhecem versículos, histórias, doutrinas isoladas, mas não conhecem o modelo. Sem conhecer o modelo, o desvio não é percebido. E mesmo percebendo, muitos ficam? Porque o sistema oferece conforto. Ele terceiriza decisões, dá previsibilidade, oferece pertencimento e status espiritual. Questioná-lo custa caro. O modelo apostólico exige maturidade, responsabilidade pessoal e convivência real. Isso é cegueira espiritual? Na maioria das vezes, é cegueira funcional, por familiaridade, lealdade e envolvimento emocional. Jesus chamava isso de guias cegos, como lemos em Mateus, capítulo 23. Então, qual é o caminho? Voltar ao padrão. Perguntar com honestidade: onde isso aparece no Novo Testamento? Reconhecer que a igreja é corpo, é povo, é vida, e que Cristo sozinho é suficiente. Onde Cristo é suficiente, o sistema é desnecessário. E onde o sistema se torna necessário, Cristo já foi, na prática, substituído. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?